Gente, teremos uma conversa hoje sobre liderança com o meu amigo, pastor Danilo Figueira, que é o autor de um dos melhores livros sobre liderança cristã que eu já li na minha vida, que é Liderança Acima da Média. Pastor Danilo é pastor da comunidade cristã de Ribeirão Preto, um dos pregadores, ensinadores, escritores que eu particularmente coloco aí na lista dos meus favoritos, que mais me abençoam, não apenas a cosmovisão bíblica, a maneira como ele trata cada texto, a própria bagagem espiritual de trazer aplicações práticas para a vida cristã, a capacidade de síntese dele, desde a época que a gente usava muito mais o Twitter do que hoje toda essa série de ferramentas das redes sociais, eu ficava impressionado como o Danilo conseguia falar tanta coisa em poucas palavras. Bom, enfim, tem um testemunho de vida, uma jornada de muitos anos, não apenas frutificando no reino, mas dando um bom testemunho, e eu quero aproveitar esse tempo para que a gente converse sobre liderança. Acredito talvez a primeira coisa que a gente poderia começar mexendo, Danilo, quando a gente fala de liderança, muita gente pensa numa dimensão de liderança quase fora da realidade deles. Mas eu creio nisso, eu sei que você também, que todo cristão foi chamado para exercer algum nível de liderança. Na própria vida, vamos tirar a parte espiritual e falar da parte secular, na própria vida é assim. Um dia eu estive dentro de casa, liderado pelos meus pais, mas eu cresci, formei a minha família e tenho a responsabilidade de liderar a minha casa. Mas liderança também não se limita só à questão familiar. Dentro do contexto do trabalho, há vários níveis de liderança. Agora, se a gente pensar na perspectiva bíblica, já que todo mundo foi chamado para fazer discípulos, que a gente pode aplicar a visão de paternidade, que é a liderança. Você gera um filho, você cuida dele. Então, acredito que a gente precisa desmistificar um pouco a ideia de liderança. O que você poderia falar para a gente, começando por isso, dessa visão de que todo crente é um líder? Bom, primeiro é um prazer estar aqui batendo esse papo com você, meu mestre, quem me inspira muito em relação não apenas aos livros, mas à pregação. Essa questão soa como um gigante na mente de muita gente. E eu compreendo essas pessoas, porque nos meus primeiros anos de vida cristã, eu fugia, mas fugia literalmente da possibilidade de me ver como um ministro de Deus. Porque liderança, para mim, um cara super tímido, novinho ainda, praticamente ainda na adolescência, significava encarar um público grande e tal. E o conceito não é esse, Jesus disse que todos nós temos uma missão. Ele disse, ide fazer discípulos. Eu chamo isso de o mandamento da ressurreição. É a grande tônica da vitória de Jesus e da missão que ele nos deu, fazer discípulos. Como é que eu vou fazer um discípulo sem liderá-lo? Porque o conceito de fazer discípulos é conduzir alguém pelo caminho até que essa pessoa encontre a maturidade e possa retribuir todo o investimento e replicar o processo com outros. E se um dos significados do termo discípulo é um aprendiz, tem que ser processo, A gente não pode imaginar só o convertido, mas um processo. Exatamente. Então, liderança é um chamado, eu afirmo assim, obviamente, isso é em tese, a gente sabe que dentro da igreja há pessoas, elas são um grupo muito pequeno que não tem a mínima condição de liderar, pessoas que têm alguma deficiência, basicamente é isso, Mas de uma forma geral, todo cristão é chamado a liderar pessoas e muitas vezes liderar processos, porque você é inserido num contexto, recebe uma missão e você pode ficar na defensiva ou esperando uma ordem ou uma influência externa, ou você pode se entender ali como alguém que está ali para dar resultado, então eu vou começar a fazer. E isso certamente vai produzir reflexos na vida de outras pessoas. Bom, a sua dificuldade com o conceito de liderança era porque, por questão de temperamento, você fala desse aspecto da timidez, a gente que te vê pregando não consegue imaginar isso, mas a minha dificuldade, ela se deu numa situação que eu diria o oposto. Eu, por temperamento, eu nunca tive dificuldade de falar em público. Desde que eu me entendo por gente, garoto, eu era representante de classe, no bairro era aquele que ia bater na porta da casa, quando a bola caía dentro, o vizinho já disse que não aguentava mais,
né? Às vezes eu discutia em nome do grupo, eu lembro de um que me apelidou de bocudo, e eu nunca tive essa dificuldade, mas mesmo já estando no ministério e achando que talvez liderança fosse um dom, que era algo que eu tivesse, eu não conseguia no início conceber essa ideia de todo cristão ser um líder, até porque a gente não tinha essa ideia de liderar em processos mais simples, como ganhar alguém para Cristo, discipulá-lo, né? A gente confundia com aquilo que a Bíblia fala sobre governo da igreja, né? Os que presidem, nos presidem no Senhor. Então eu imaginava só esse nível de liderança e eu dizia, gente, como é que todo mundo vai ser líder? Daqui a pouco tem cacique índio, né? E eu acho que essa ideia equivocada de pensar na hierarquia é que nos atrapalha. E quando a gente simplifica, e como você disse, é bíblico, depois de entender que é uma medida de liderança que cada um pode experimentar, o que você acha, né, que seja ou uma barreira a ser derrubada, um bloqueio equivocado, ou mesmo um ajuste de conceito para que a pessoa então diga, não, eu posso liderar bem, né? Vou te perguntar isso porque na própria história de vocês, são aí quase 1000 células na comunidade e o Ministério Leigo dá trabalho. Eu lembro de um dia um pastor que falou para mim, não, eu acho que vocês trabalham com um grupo pequeno porque não quer fazer o trabalho, quer terceirizar. Eu falei, meu amigo, se você souber o trabalho que dá, selecionar essa turma, levantá-los, né, delegar, treinar primeiro, delegar depois, supervisionar, ajustar o que precisa. Quando eu comecei a descrever o processo, ele me olhou e falou, cara, nunca fiz ideia. Eu falei, então, né, não pense que isso dá trabalho, mas além das células, vocês ainda têm essa estratégia que daqui correu para o Brasil todo, que são as casas de paz, uma ferramenta evangelística assim, muito boa, e você já chegou a ter quase 2000 casas de paz funcionando simultaneamente, né? Então, assim, quando a gente fala sobre treinar, levantar, capacitar líderes, você é um dos exemplos que a gente tem na nossa mente, né, como igreja, de alguém que conseguiu não apenas ajudá-los a entender, mas dar um trilho, né? O que assim você acredita que o crente que não sente que está num cargo, aliás, uma coisa que eu gosto é que no livro Liderança Acima da Média você deixa muito claro que liderança não é cargo, não é posição, é influência e é serviço para poder abençoar os outros. O que você acha que talvez seria a próxima barreira a ser derrubada, um alinhamento que seja importante fazer? Você sabe que aqui a gente brinca que a nossa técnica principal para levantar líderes é te vira maninho. De verdade, porque eu descobri que a melhor forma de aprender a fazer é fazendo. E foi uma quebra de paradigmas, porque eu gosto das coisas bem na mão, não é? E você começar a empoderar pessoas, dar a elas não apenas missões, mas responsabilidade sobre outras pessoas, você precisa ter uma certa coragem, né? Mas tem um amigo meu, talvez você o conheça, César Farrardo, lá de Bogotá, Colômbia. E o César um dia contou uma história que, para mim, ilustra bem esse princípio. Ele contou de uma festa que fizeram para homenagear um comandante. Eu ouvi dele a mesma história, é perfeito. É muito interessante, porque ele diz que as pessoas se reuniram num local, num jantar, e cada um ia à frente, dar o seu testemunho e dizer, olha, eu não sei o que seria da minha vida sem o Senhor, porque naquele dia que o meu filho caiu no mar, naquela tempestade, o Senhor se lançou e salvou o meu filho. E vários testemunhos assim, dizendo do ato heróico daquele homem, não é, que numa situação de risco se jogou ao mar para salvar uma criança. E quando todo mundo terminou de discursar, aquele marinheiro, se eu posso chamar assim, disse, olha, eu agradeço assim, todas as homenagens, né? De fato foi uma coisa muito importante que eu fiz na minha vida, salvar aquele garoto, mas tem uma dúvida que eu guardo no meu coração e que eu acho que eu só vou ter essa oportunidade de acabar com ela, porque todo mundo que estava naquele navio está aqui. Quem foi de vocês que me empurrou? Quem foi que me empurrou? Porque eu nunca pularia ali para salvar aquele menino. Nós abrimos muitas sessões de treinamento de líderes no contexto da nossa igreja, contando essa história e dizendo, nós estamos aqui para te empurrar. Então, eu vejo assim, muita gente vai porque sente, né, sente a segurança particular, mas muita gente vai porque é estimulada e às vezes até forçada, obviamente, você dá
as ferramentas, né, necessárias para aquele nível de liderança que a pessoa vai exercer, mas eu penso que o que mais prende as pessoas, além do temperamento, claro, pessoas mais... E eu era realmente o contrário do que você se descreveu aí, né? Extremamente introvertido, ao ponto de um dia, na minha família, um tio meu, muito brincalhão, alguém falou, eu encontrei Danilo ali conversando com o Fred, um primo meu, né? E o meu tio falou, Danilo conversando? Só se for por telepatia, né? Porque Danilo não conversa, né? Mas, enfim, isso aliás, eu gosto de contar isso porque pessoas que têm uma introversão, elas encontram, né, nesses líderes naturalmente introvertidos uma referência. Na verdade, Deus nos leva a romper certos bloqueios, né? E no fim a graça que opera. Mas eu penso que um outro aspecto, Luciano, que leva muitas pessoas a se esconderem da liderança são frustrações consigo mesmas. Bom, antes de explorar esse, que eu já achei importantíssimo, eu queria comentar só uma coisa em relação ao anterior. Eu não sei como foi com você. Quando me casei, eu tinha o mínimo básico, fundamental sobre o papel do marido. Mas a gente aprende a ser depois que casa. Quando Israel, que meu primeiro filho nasceu, eu estava desesperado. Eu orava pedindo socorro para Deus, dizendo, eu não sei ser pai. Né? E a maioria dos pais que eu conversei disseram para mim, olha, a gente aprende depois que os filhos nascem. Né? Tanto que, assim, se eu comparar o Israel mais velho com a Alissa, a mais nova, eu lembro que eu e a Kelly, quando a gente saía com o Israel novinho, a gente saía com 2 potes, um cheio de chupeta esterilizada e um vazio, e a gente ia esvaziando um, enchendo o outro. Cada vez que o Israel derrubava a chupeta, troca, põe no pote da suja, pega da esterilizada a outra. Quando chegou a vez da Alissa, meu amigo, eu pegava aquela chupeta do chão, limpava na minha boca, tochava na boca dela, acabou aquele protocolo todo, né? Porque depois você descobre até, em algumas áreas, é lógico que nós precisamos aprender a fazer direito, em outras a gente descobre que está exagerando, e no plano espiritual não é diferente, né? Eu gosto muito de falar sobre os dons do Espírito Santo, e uma pergunta que me fazem muito, pastor, como que a gente aprende a mover nos dons do Espírito? Minha resposta é sempre, movendo. Né? Em 1 Coríntios 14, 31, Paulo diz, todos podereis profetizar um após o outro, e diz, para que todos aprendam. O aprender ali não é que eu aprendo com quem profetiza, até porque o ministério de ensino na Bíblia é baseado em argumentação, de forma racional, é aprender a fazer fazendo. Então, quero deixar aí um apelo ao seu coração, a única forma de aprender a liderar é liderando. É lógico. Não vamos tentar começar dos níveis mais altos. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Né? Então, o próprio José, que foi chamado por Deus, falando o próprio José aqui, porque Danilo fala de José como alguém que se distinguiu dos seus irmãos no livro Liderança Acima da Média, como eu nunca vi ninguém falar. O próprio José, que tinha uma palavra de Deus, né, a respeito de estar numa posição de governo, literalmente, onde seus irmãos se curvariam, ele, enquanto está na condição de escravo, ele se torna o chefe dos escravos. Depois ele vai parar na prisão, ele se torna o chefe dos presos. Né? Me parece que onde quer que ele passava, ele via naquilo um estágio de treinamento para exercer a sua liderança. Até ouvi outro dia alguém falar, achei interessante, que na casa de Potifar, talvez ele foi treinado a gerenciar a abundância, na casa, na prisão, a gerenciar a escassez, porque depois ele ia ter que lidar com tudo isso. Mas a verdade é que a gente vai crescendo e aprendendo na prática. Então, quero deixar essa palavra, antes de entrar no assunto das limitações, né, nós vamos crescer à medida que vamos fazendo, seja num trabalho, seja o ser um bom cônjuge, um bom pai, tudo isso, né, a gente olha nas questões naturais, até no espiritual, a questão dos dons, e não podemos imaginar que o restante seja diferente. É isso mesmo. Acho que vale a pena falar também que muitas vezes aqueles que já estão em liderança e que precisam lançar outros, precisam perder o medo de arriscar, né? Porque também foi uma dificuldade minha num certo momento, né? Essa questão de querer sempre fazer as coisas para Deus com a maior excelência pode nos levar a ser extremamente centralizadores, no sentido de, às vezes, olhar ao seu redor e dizer, mas ninguém vai fazer isso como eu, porque eu já tenho uma experiência.
não é? E realmente, e se os outros não forem treinados para ter experiência, nunca vão fazer mesmo. E a gente se esquece dos loucos que nos lançaram, né, na liderança sem que a gente tivesse a experiência que tem hoje. Então, a gente precisa ter coragem de lançar as pessoas, de confiar nelas. Você falou de casas de paz aí. Jesus, quando enviou os 70, porque eu sou apresentado às vezes como, né, o idealizador das casas de paz, mas quem inventou isso foi Jesus, né? Eu só vi na Bíblia, está lá em Lucas capítulo 10. Mas ele enviou 70 discípulos, novos convertidos. Os caras eram crus, completamente crus. Eles voltam dando pulos de alegria. A Bíblia diz que eles voltam, qual é a expressão? Não é tomados de alegria. Me esqueci agora exatamente a palavra usada, mas assim, exagerados, né? Cheios de alegria, porque eles tinham expulsado demônios. Ou seja, dá a entender que aqueles caras ali, a quem Jesus confiou uma missão de ir, entrar nas casas, pregar o evangelho, curar os enfermos, pela primeira vez na vida eles tinham expulsado demônios, né? Então, essa questão de nós confiarmos é muito importante. Mas eu ia dizendo que muitas vezes as pessoas se negam à liderança porque elas se baseiam em alguma experiência, por mínima que tenha sido, de frustração em termos de impressionar ou de liderar, né? Esse foi o caso, por exemplo, de Moisés, né? Você vê Moisés escondido lá. Você sabe que eu tenho um livro escrito também sobre a história de Moisés, né? O Quem Sou Eu. E é baseado nisso. Quando Deus o aborda ali com 80 anos dizendo eu vou te usar, ele fala, não, o senhor veio no lugar errado, o endereço não é esse não. Quem sou eu? Não é? Porque ele se baseava nas tentativas que fez lá no passado. Ele tentou se identificar com o seu povo, ele tentou, não é, influenciar e foi mal sucedido. E aquilo ficou como uma carapuça. E muita gente veste uma carapuça numa tentativa de fazer alguma coisa nesse sentido e aí já se aceita como alguém que não tem condição de influenciar outros. Isso tem que ser rompido no espírito, né? E pessoas que estão à volta podem ser a inspiração para esse rompimento. Uma outra coisa que eu acredito que acaba sendo traiçoeira para muita gente, Danilo, é a comparação, né? Porque, primeiro, já é errado se comparar com qualquer um, mas qual a tendência de quem vai iniciar qualquer processo de liderança, ele é olhar para um líder já bem sucedido. Então, quer dizer, ele cria um abismo ainda maior, estamos falando de gente que tem mais bagagem. Lembro de um dia lá em casa que a Kelly estava conversando com a Alice, umas amigas dela, falando sobre futuro, né, escolha de cônjuge, e o padrão das meninas estava assim tão alto, né, batendo, não, tá difícil achar menino que nem os nossos pais, que ele falou, vocês acham que o pai de vocês, falou para os outros, falou para a Alice, vocês acham que os pais de vocês eram os homens que eles são hoje? Vocês estão louca, né? Vocês têm que descobrir quem eles eram quando a gente casou com eles. Ela até falou assim, o casamento é um ato de fé. Hoje, quem vê eles assim, diz, uau, chegou lá, mas não era assim. Então, eu percebo que isso acontece, não importa a área, a gente tem a tendência de olhar para quem tem a bagagem. A gente ainda está começando e está medindo um nível que acaba ficando pesado. Então, o maior desafio que a gente tem encontrado na prática de encorajar as pessoas é diminuir esse abismo, é falar de como a gente começou, dos desafios, das vezes. Outro dia eu estava contando uma história, tinha acabado de fazer um jejum longo, enorme, um cara falou, pastor, eu acho que eu nunca vou ser como o senhor. Eu falei, por quê? Ele falou, primeiro, eu não consigo me imaginar jejuando. Segundo, eu normalmente começo não consigo terminar. Eu falei, então deixa eu te contar as histórias dos que eu comecei e não consegui terminar. E falei para ele de uma vez que eu juntei vários dos meus discípulos, alguns eram pastores, outros não, fomos para uma chácara para jejuar 3 dias. E a gente tinha uma mania besta, hoje eu olho para trás, coisa de moleque mesmo. De quando chegava o segundo dia, que é um dos piores dias da desintoxicação, dor de cabeça, mal-estar, e a gente ficava provocando um ao outro. Cara, imagina agora uma lasanha, bolonhesa. O assunto é só aí isso. Outro, uma pizza de 4 quilos, e era uma... Aí, de repente, um solta uma lá, a gente morava em Guarapuava, no interior do Paraná nessa época, hoje nem existe mais, mas vamos falar assim, imagina agora o X-Salado Lagoa Lanche, era o melhor lanche da cidade. Rapaz, quando falou aqui, foi um silêncio. E eu sabia pelo silêncio, falei, essa entrou rasgando todo mundo por dentro. Aí, tô pensando o que é que eu falo, se digo para eles parar ou não, de repente, um levanta, era um que estava com um carro bom, porque a gente estava por meio do mato mesmo, ele tinha uma caminhonete, e um levanta e diz assim, ó,
Se alguém quiser buscar, estou disponibilizando a caminhonete, eu pago o lanche de todo mundo. Cara, eu levantei, eu dei um sermão naquela turma. Falei, vocês são um bando de carnal, nós viemos aqui para jejuar, vocês falar de comida passa, mas, né, chegar a esse ponto, depois todo mundo tava com a orelha abaixo, eu parei, olhei para ele e falei, mas é sério o negócio da caminhonete, o dinheiro? Ele falou, falei, daqui que eu busco. Cara, acabei com o jejum, eu não aguentei, Dani, eu não aguentei, né, acabei com o jejum no segundo dia. Nós ainda ficamos os 3 dias orando. Outro dia alguém falou, pastor, você não tem vergonha? Eu falei, tenho não. De qualquer forma, nós jejuamos 2 dias. Eu brinquei, começo, você, né? miserável, está me perguntando, nunca passou de um dia. E oramos o 3º. E a gente divertiu. Mas assim, quando você começa também a contar a história e mostrar limitações, muda tudo. Então, já faz um tempo nós começamos a desmistificar. Eu comecei a abrir a caixa preta de um jeito que eu percebia muitos dos nossos liderados dizendo, pastor, se Deus pôde te usar, vai me usar também. Então, acho que essa coisa da comparação já é ruim e com um padrão distante nem se fala. O que mais, para a gente assim, tentar encorajar essas pessoas a exercer liderança, você considera essencial? Eu acho que o prazer que você acaba depois sentindo quando você encontra uma forma de servir a Deus, vale tudo. Né? Pensei nisso na hora que você falou dos discípulos regozijando, que é bom demais ver resultado. Exatamente, né? Você passa o aperto, você vence, né, os seus limites e a gente continua vencendo, porque também é uma outra fábula achar que um pregador, um líder experiente não passa os seus perrengues e não tem os seus... né, frios na barriga, sempre, né, em muitas ocasiões, até porque a gente tem também o temor, não é simplesmente apertar um botão e... Não é só aprender a fazer, né? automaticamente fazer alguma coisa, mas fazer aquilo que Deus está te mandando fazer naquele momento. Então tem sempre o frio na barriga. Mas assim, a gente entender que vencer esses bloqueios, aceitar, inclusive, a responsabilidade da liderança, depois vai ser premiado, e não estou falando de aplauso, de você ser reconhecido, né? Tudo isso é gostoso, mas o mais gostoso é você sentir que está produzindo algo que vale a pena. É aquela sensação de que eu estou fazendo a vontade de Deus, e ela é não apenas boa e perfeita, ela é agradável. Então só quem está vivendo no chamado prova isso, né? E que é o grande combustível. Eu acho que, claro, a gente tem que ter muito cuidado. Você falou de comparação. É injusto você querer copiar alguém, ser igual a alguém. Você nunca vai conseguir. Porque a Bíblia fala de diferentes dons da graça, né? A multiforme graça de Deus, né? A multiforme sabedoria de Deus. Você olha para a equipe de Jesus, e Jesus sempre botava os caras para trabalharem juntos, né? Esse negócio de andar de 2 em 2 era uma regra ali, até para buscar um jumento ele mandava 2. Verdade. Mas os caras eram muito diferentes. Você vê um Pedro falando mais que a boca e você vê alguns ali que você tem que estudar muito a Bíblia para saber que eles estavam ali, né? Porque eles não aparecem nunca, né? Jesus pega um zelote, um judeu radical e põe para trabalhar junto com um coletor de impostos, um publicano, que era o inimigo da mortal, né? Imagina se não caíram junto nessas duplas algumas vezes aí. Então tem lá o João, que é aquele cara todo chameguento, né? Se bem que era espoleta também, gostava de uma briga. E o Pedro. Então, quer dizer, essa diversidade que a gente encontra na Bíblia e ao nosso redor, gente diferente funcionando, é tão inspirador. E se a gente olhar isso como uma inspiração, mas não como, assim, pronto, encontrei o meu padrão e vou procurar copiar essa pessoa, você vai se frustrar, né? Não existem 2 Danilos. Aliás, a Mônica, se ela estivesse aqui, minha esposa, ela diria graças a Deus, porque basta um nesse mundo, né? Quando a gente descobre isso e resolve acreditar que liderar, principalmente a partir do serviço, eu realmente entendo que o serviço é a forma mais eficaz de liderança, porque um servo não tem jeito, ele cativa e ele incomoda. Se você vê uma pessoa que faz, não sei se concorda comigo nisso, mas se você vê uma pessoa que faz, você precisa ser muito relapso para pelo menos não se sentir, sabe, desconfortável em permanecer ali com os braços cruzados. Verdade, eu concordo sim. Gente, conversei aqui com o pastor Danilo Figueira,
Mencionei antes, quero terminar aqui com a recomendação, vale a pena não apenas ler, mas estudar assim com calma, com dedicação, mastigar esse livro dele, Liderança Acima da Média. Todo o material do Danilo é bom, ele tem um outro livro, Fazedor de Discípulos, né, que nos leva num caminho muito prático desse exercício da liderança cristã, e tem muita coisa boa, né, que você vai poder ter acesso aí os materiais do Danilo via internet, né, procura aí, vai te acrescentar, vai te enriquecer. Meu amigo, muito obrigado por essa conversa. Nossa oração é que sugere um encorajamento e uma resposta prática no coração de cada um, se dispondo a servir a Deus. E a parte boa do serviço a Deus é que, ainda que por um lado ela requira mais do que a habilidade que a gente também tem recursos que são maiores do que as nossas capacidades, como a unção, a graça, né? Então, ouse acreditar naquilo que Deus tem entregado a você para fazer, ouse acreditar que haverá socorro, né, e recursos do céu à sua disposição, e faça a diferença, não só na vida das pessoas, mas na própria eternidade e na recompensa que vai estar à sua disposição. Valeu, prazer sempre conversar contigo.